Antes de passar o material, gente, eu queria perguntar umas coisinhas para vocês. Primeiro, vocês estão conseguindo acessar o AVA tranquilamente? Não estão tendo problema para acessar nada? Eu tô conseguindo normal. Tá. Então, o meu AVA, desde o final de semana passada, eu não estou conseguindo acesso. Já pedi para arrumar e não sei o que está acontecendo. Aparece uma página amarela. Então, vocês devem ter percebido que eu não coloquei material, né? Queria saber se alguém conseguiu acessar a minha página. Se para acessar a minha página, que pelo jeito está com defeito, vocês estão conseguindo chegar lá. Tá tranquilo? Você diz, professor, se a gente está conseguindo Então, ver a acessar a matéria, disciplina. Isso. acessar a disciplina sim, porque a gente entra pelo link da aula lá. Aham, tá. Vocês devem ter percebido que eu não coloquei material essa semana, né? Porque eu tô sem o acesso. Então, eu queria, depois no final da aula, que vocês me passassem o contato. É um só representante ou tem um representante para cada é, meu Deus, para cada uma das turmas? Tem um para cada um. Então vocês me passam os contatos, que daí eu passo esse material por WhatsApp para vocês, para que vocês possam ir acompanhando até resolverem o problema. E eu queria também saber se, até para ver se eu mando de novo ou não, se eu consegui, eu não me lembro se eu consegui postar o vídeo da última aula para vocês, ou quando eu já fui colocar já não estava mais funcionando. Alguém chegou a acessar, chegou a ver se a aula estava postada lá? Tá postada? Tá postada? Tá. Uhum. Então, vou fazer o seguinte, no final da aula vocês me passam os contatos dos representantes, daí eu passo esse material de hoje e já passo, assim que estiver pronta, eu já passo a aula também gravada de hoje, tá? Para que vocês possam repassar para quem não estiver assistindo hoje. E daí, espero que até a semana que vem a gente já tenha isso resolvido. Caso não esteja resolvido, daí a gente vai continuando dessa forma, tá? Vou passando pelos representantes pedindo para vocês repassarem, ok? Muito bem. Outra coisa que eu... Professor, Oi, pode falar. o professor João Gabriel, ele tinha falado pra gente que ele também não estava conseguindo acessar o aula porque precisava solicitar um novo login, que parece que tinha inspirada. Por isso que ele não Não, tinha conseguido. então, o meu não está acontecendo isso. O meu tá aceitando o meu login, tudo certinho, só que ao invés de entrar na página do AVA, né, entra numa página amarela, dizendo que está dando um erro, não sei o quê. Eu já pedi para o pessoal do TI ver o que pode ser feito, espero que logo... Mas não tem ligação com a senha, porque a senha está permitindo a entrada. O problema é quando entra, que entra no lugar errado. Mas, mesmo assim, vamos ver se a gente resolve. Ok, a Valquíria já mandou, então, representando do quinto do sexto, e até o final da aula vocês vão passando aí para mim, para eu ter o contato de todos. Outra coisa que eu queria ver com vocês, alguém aí está precisando de atividades complementares, precisando fazer algum curso, alguma coisa para ganhar certificado com horas e tudo mais? Sempre tem, né? Não sei se o professor Javier, vocês estão tendo aula com ele? Agora ou não? Estamos. Não sei se ele chegou a passar para vocês o curso deixa eu ver o nome certinho para não falar errado aqui. Cannabis medicinal. Ele chegou a passar para vocês? Não. Não? Então eu vou passar o link para vocês se tiverem interesse. É um curso que vai ter uma carga horária grande pelo jeito, porque ele
O problema é que é à noite, né? Terça-feira à noite vocês têm aula. Ou por um acaso, assim, é um dia que vocês não têm aula? Não, terça tem aula. Mas eu vou passar mesmo assim. Porque é interessante, é um curso que pode dar uma carga horária grande. Deixa eu ver quantos encontros que são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daí tem quarta-feira, 12, 13, 14, 15, 16, 17. De 2 horas, 17 de 2, dá aí 34 horas. É um assunto interessante, né? É um curso gratuito, com uma carga horária boa, e tem essa questão de ser um assunto que está bem sendo abordado nos dias de hoje, né? Eu sei que vocês têm aula e tudo mais, mas eu vou passar aqui, caso alguém tenha interesse. São 20 mil vagas que estão sendo ofertadas para o Brasil inteiro, mas 20 mil vagas é pouca coisa quando anunciam assim para vários lugares diferentes. Então, se alguém tiver interesse, tá aí o link. E tem um outro curso também, que deixa eu dar uma olhadinha aqui, se diz o dia da semana que é. É uma noite só, no dia 22 de agosto, 19, 20, 21, é na segunda-feira. Mas é uma noite só, e ele é do nosso interesse, da disciplina, porque é uma palestra que fala sobre fabricação de injetáveis na indústria. Então, por que é do nosso interesse? Porque não é disciplina de tecnologia farmacêutica, é disciplina de farmacotécnica. Mas o que acontece? O mesmo processo, só que numa escala menor, né, uma escala reduzida. Então, o mesmo processo que é exigido e a mesma rigidez que a vigilância, a Anvisa, de uma forma geral, exige para a indústria, ela exige para a farmácia de manipulação que vá fazer injetável. Então, o processo é o mesmo, a rigidez é a mesma, a única diferença é a escala, né? Que numa farmácia de manipulação você vai produzir uma quantidade muito menor do que num chão de fábrica de uma indústria, né? Então, numa indústria, enquanto vai ser feito milhares de ampolas ao mesmo tempo, aqui numa farmácia você vai fazer uma quantidade pequena, mas o processo é o mesmo. E é bastante interessante quem tiver a oportunidade de fazer esse curso, porque é muito difícil a gente encontrar pessoas que trabalhem na área e que passem informações. Então, aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem só 2 farmácias de manipulação que fazem injetáveis. Eles fazem tudo de uma forma assim muito fechada. Então, fora os farmacêuticos que trabalham diretamente na área, não se tem muita informação e eles também não passam muita informação. Se um estagiário for estagiar numa dessas farmácias, com certeza eles não vão deixar ele entrar para ver esse processo. Ele pode até ver, talvez, de longe, mas não vão deixar ele participar desse processo, porque é complicado, é complexo, tem todo um treinamento, e são salas assépticas, né? Então, quanto menos pessoas entrarem, melhor. Então, e as pessoas não falam. Inclusive, a semana passada, eu recebi uma ligação de uma professora de uma pós-graduação na área de indústria mesmo, perguntando se eu conhecia alguém que pudesse falar sobre esse assunto. Foi até uma coincidência bastante interessante, porque eu, particularmente, eu não conhecia, a única pessoa que eu conhecia não podia participar, e agora apareceu esse palestrante disposto a falar um pouco sobre essa área. Então, seria interessante se vocês pudessem assistir, é rapidinha,
mas é uma oportunidade única, é muito difícil a gente ter alguém que abra informações sobre essa área, ok? Também é gratuito, ele dá 5 horas, certificado. Vou passar aqui caso alguém tenha interesse, ok? Esse, mais do que o outro, para a nossa disciplina, seria bem interessante, para que vocês tivessem um conhecimento maior. Tranquilo? Agora vamos colocar, então, o material da aula para a gente começar. Me digam se está aparecendo aí para vocês. Sim. Já está aparecendo? Ok, espero que não dê os problemas de travar da semana passada. Qualquer coisa vocês me avisam. Vou colocar aqui, então, ele compartilhado. Hoje a gente vai falar de 2 assuntos. Um que a gente já começou a falar um pouquinho na aula passada e outro que é bastante importante que vocês entendam, que vocês vão aos pouquinhos introduzindo essa nova linguagem que a gente está falando. Então, aqui a gente vai falar inicialmente do que a gente pode manipular dentro de uma farmácia de manipulação e mais à frente a gente vai começar a trazer algumas definições para vocês, para que vocês vão se acostumando aos poucos com certas palavras que a gente utiliza muito no dia a dia da manipulação. Então, o que nós podemos manipular? Pergunto para vocês, o que a gente pode manipular? Quem me arrisca um palpite? A gente pode manipular cremes, cápsulas, farmácias com colírios, quase tudo, na verdade. Se a gente for pensar bem, a gente consegue manipular tudo, inclusive os medicamentos injetáveis, né? Dependendo da farmácia, né, do que a farmácia tem interesse em produzir, porque é difícil a gente encontrar uma farmácia de manipulação que queira manipular de tudo, né? Então, muitas vezes as farmácias elas acabam escolhendo, né, algumas coisas que ela vai manipular. Vai depender muito também da própria clientela que essa farmácia tem, né? Então, são vários os fatores que vão dizer o que aquela farmácia especificamente ela vai manipular. A gente tem produtos que são manipulados de uma forma geral em qualquer farmácia, mas a gente tem produtos específicos que a farmácia que vai determinar se eles vão manipular ou não. E esse a farmácia que vai determinar está ligado muito com a questão financeira da farmácia, né? Então, quanto a farmácia pode se utilizar de recursos e, ao mesmo tempo, o próprio interesse da população. Então, vocês vão ver nos estágios de vocês e mais tarde quem for trabalhar nessa área que tem alguns produtos que são produzidos em todas, porém, muitas farmácias acabam, né, se especializando em alguns setores, vamos dizer assim. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que as farmácias de manipulação, de uma forma geral, elas podem manipular de tudo. E aí eu pergunto para vocês, então, qual que é a vantagem de uma farmácia de manipulação em relação a uma farmácia de dispensação? Se a farmácia de manipulação pode fazer tudo que a farmácia de dispensação vende, qual que é a vantagem? Porque na farmácia de dispensação você chega lá, não esqueçam que apesar de não ser o correto, a gente chega lá na farmácia de dispensação e compra a maioria dos medicamentos, né? São poucos os medicamentos que se exige a receita, apesar de não estar correto, né? Mas a gente consegue. E a gente consegue pegar o medicamento na hora e já começar o tratamento em seguida. Enquanto numa farmácia de manipulação, eu vou precisar apresentar uma prescrição,
para a maior parte dos casos, porque senão a farmácia não vai fazer, e a farmácia vai me pedir um prazo lá geralmente é um dia desde o momento que você aceita, né, dá o aceite para a farmácia, tudo bem, pode fazer, até você poder pegar o medicamento, né? A farmácia não faz na hora, espera aí que em 5 minutos eu faço. Não. Existe todo um processo que precisa acontecer, né? E isso leva um tempo, o medicamento vai para uma fila também, né? E dessa forma as farmácias pedem geralmente para você, às vezes, conforme o produto, conforme o momento que é pedido, às vezes conseguem fazer até para a mesma tarde, para o mesmo dia, mas geralmente se pede, então, um prazo aí de pelo menos 24 horas para fazer a entrega. E eu pergunto para vocês, então, qual que é a vantagem? Né? Se eu posso ir lá na dispensação e posso comprar o medicamento na hora e já posso começar meu tratamento, por que que eu vou mandar fazer então lá na farmácia de manipulação, que eu vou ter que esperar para ficar pronto, vou ter que voltar lá para pegar, né? Eu vou ter que ir um dia para levar a prescrição e no outro dia voltar lá para pegar. Qual que é a vantagem? Eu acho que a vantagem da farmácia de manipulação são fórmulas muito mais personalizadas. Então, claro, o tempo talvez seja um tempo maior, mas foi uma fórmula feita diretamente para aquela pessoa, normalmente envolvendo os exames, a rotina dela, que ela precisa tomar. Algumas coisas também são mais baratas na manipulação, Sim. apesar de termos produtos muito acessíveis na dispensação, tem fórmulas que, por não terem marcas, na manipulação elas se tornam muito mais em conta. Exato. Isso mesmo. Então, essa é a vantagem principal, né? É a personalização. É você, como cliente, ter o medicamento feito de acordo com a sua necessidade, com as suas necessidades. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, existe vantagem, porque se não existisse vantagem, né, as farmácias de manipulação não estariam por aí, elas já teriam sido engolidas pelas farmácias de dispensação, como anteriormente aconteceu. Então, a partir do momento que a gente teve o renascimento das farmácias de manipulação aqui no país, elas começaram a buscar, né, nichos também para que elas pudessem, então, competir e trabalhar de uma forma, trazer, né, vantagens em relação às farmácias de dispensação. Então, a gente tem várias coisas que vão ser vantajosas para uma farmácia de manipulação em relação à dispensação. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, primeiro, a gente já falou sobre isso, mas vamos voltar a falar. Medicamento órfão, né? Então, é aquele medicamento que a indústria farmacêutica simplesmente não quer, não compensa financeiramente para a indústria farmacêutica produzir aquele medicamento. O que acontece? Faz-se toda uma avaliação, né? E verifica-se que, muitas vezes, para a indústria, mobilizar uma linha de produção, todo um equipamento, processo, muitas vezes são vários processos que precisam acontecer para que você consiga transformar a matéria-prima no medicamento pronto, né? Na forma farmacêutica final. Mobilizar funcionários, os gastos, desgaste de equipamento, luz, água, tudo isso colocado na ponta do lápis, a indústria chega à conclusão que... e tem mais uma coisa, né, que é importante que vocês entendam. Não existe concorrência, livre concorrência no mercado de medicamentos no Brasil.
Isso é uma coisa que influencia também o surgimento desses medicamentos órfãos. Quem coloca o preço de venda do medicamento não é a indústria, é o governo. Então, o governo que estipula os valores finais máximos que podem ser cobrados daquele determinado medicamento. Então, a gente tem lá o governo dizendo, olha, para medicamento X, o máximo que vai poder ser cobrado desse medicamento lá para o cliente é R$100. Então, com esse valor, a indústria tem que calcular todos os custos dela na produção, ela vai ter que calcular lucro de distribuidora, lucro da farmácia, possíveis descontos e tudo mais, para ela chegar a um preço, né, de produção que vale a pena para ela. Então, como o governo que estipula o valor final, muitas vezes a própria indústria acaba ficando um pouco engessada em relação a isso. E, né, calculando tudo isso, muitas vezes o lucro é muito pequeno ou simplesmente ele não existe. E dessa forma, a indústria acaba não se comprometendo a produzir determinados medicamentos. Então, a gente tem vários medicamentos aí que são importantes, né, mas que não têm uma, digamos assim, uma demanda muito grande, uma saída de mercado muito grande, muitas vezes para doenças raras, para doenças endêmicas, né, que acontecem só em algumas regiões, que a indústria chega à conclusão de que não vale a pena mobilizar todo um aparato para produzir aquele medicamento, porque o lucro não vai ser suficiente. Aí a gente pensa muitas vezes, né? Mas doenças raras tem medicamento aí que custa 10, 20 mil, 50 mil, 500 mil, né? Muitas vezes esses medicamentos vêm de fora, porque a própria indústria nacional aqui não produz, porque a própria limitação do governo faz com que não seja possível a produção aqui no país. Então, muitas vezes, quando a gente vê esses medicamentos muito caros, a gente vai perceber que esses medicamentos são importados de outros países, porque a gente não tem aqui a produção desses medicamentos. E o que acontece? A matéria-prima, ela vem para o Brasil da mesma forma. O que acontece é que, então, importadoras compram essa matéria-prima, como as indústrias não se interessam por esses medicamentos que a gente chama de órfãos, as importadoras compram as matérias-primas e disponibilizam para as farmácias de manipulação. Para a farmácia de manipulação, que pode comprar uma quantidade pequena de matéria-prima para abastecer, de repente, 1, 2, 5, 10 clientes, é vantajoso, né? Então, da mesma forma que, digamos, uma cápsula aqui, né? Da mesma forma que o trabalho para fazer uma cápsula de paracetamol e fazer a cápsula deste medicamento, como é o mesmo processo, não tem nada de diferente, o que vai diferenciar é o preço da matéria-prima mesmo. Então, como a farmácia de manipulação não tem restrição, não existe nada do governo que diga, olha, você precisa cobrar no máximo até tanto, como acontece com a dispensação, a farmácia de manipulação ela tem a liberdade de cobrar aquilo que ela quiser. Se o cliente aceitar, a farmácia pode fazer. Mas mesmo assim, a farmácia de manipulação ela acaba comprando essas substâncias, muitas vezes em quantidade pequena, mas mesmo assim acaba ficando muito mais barato, né, para o cliente do que de repente ele ficar sem o medicamento e isso só trazer desvantagens para a sua saúde, né? Ou ele precisar importar diretamente esse medicamento, ou se ele precisar de repente entrar com um processo judicial para que o governo compre esse medicamento, porque isso pode levar tempo e tudo mais. Então, acaba sendo vantajoso para o
para o paciente, né, ter esse medicamento disponível sempre que for necessário. Imaginem um medicamento extremamente caro que precisa, o paciente precisa utilizar por um período muito longo ou às vezes até para a vida toda. Então, se ele tem uma farmácia que possa fazer isso, vai ser mais vantajoso para ele, por mais que a farmácia precise cobrar um valor alto, né? Mas geralmente o que a gente vê é que as farmácias acabam compreendendo a situação dos clientes e colocando o seu lucro perto de um padrão mínimo, assim, né? Mais para realmente ajudar e ter o seu lucro nesse medicamento, um pequeno lucro, do que de repente tentar ter um lucro muito grande e de repente perder o cliente. Então, os medicamentos órfãos, muitas vezes, eles acabam sendo um nicho de mercado. A farmácia de manipulação, ela manipula o básico, né, aquilo que é comum para todas, e né, pode se especializar para medicamentos órfãos. Tranquilo aqui a questão do medicamento órfão? Não ficou claro para alguém? Eu entendo o silêncio como tá tudo bem. Porque se alguém tiver com dúvidas, é a hora de chegar aqui e abrir o microfone e falar, professor, não estou entendendo. Então, fiquem à vontade para falar, olha, não entendi, dá para repetir. Não é problema nenhum. Acho que tá tranquilo. Tá bom, então vou entender assim. Outro nicho de mercado que a gente tem é o medicamento off-label. Alguém já ouviu falar em medicamento off-label? É um termo que não é tão difícil de a gente encontrar por aí, mas muitas vezes a gente acaba lendo e acaba não sabendo exatamente o que é e passa meio desapercebido. Então, medicamento off-label é a denominação de um tipo de medicamento que ele foi lançado no mercado para uma determinada patologia, mas que com o passar do tempo ele começou a ser utilizado para outras patologias. Vou dar 3 exemplos aqui. Tem 2 colocados aqui, um terceiro que é bastante fácil de entender também. Sertralina. A sertralina, quando ela foi lançada no mercado, o que acontecia? Ela tinha sido estudada, tinha sido avaliada, passado por todo aquele processo de todas aquelas fases, né, para a liberação do fármaco, tudo mais, e lá no final, quando ela foi colocada no mercado, você pegava a bula, indicação da sertralina, tratamento de depressão. Muito bem. Então, os médicos começaram a prescrever a sertralina para depressão. Aí o que aconteceu? As pessoas, né, foram tomando medicamento e algumas coisas começaram a ser percebidas. Opa, as pessoas que estão tomando sertralina, uma boa parte delas está, além de tendo uma melhora nos sintomas da depressão, ela está diminuindo de peso. Ela está, então, ficando mais magra. Daí começaram a verificar que tinha uma ligação direta da sertralina com a diminuição dos problemas de obesidade. E, no caso dos homens também, ejaculação precoce. Então, os médicos começaram a perceber isso. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram, então, a utilizar a sertralina não para depressão, mas já para tratamento de obesidade, diretamente para tratamento de obesidade ou diretamente para tratamento de ejaculação precoce. Ou seja, eles começaram a utilizar um medicamento que lá na bula estava escrito indicação, depressão, né? E começaram a utilizar esse medicamento para combate à obesidade e combate à ejaculação precoce. Isso é o que a gente chama de uso off-label. É um uso fora da... Alguém escreveu alguma coisa. Então, uso fora da indicação do medicamento. Ok? Não foi aqui que alguém escreveu alguma coisa?
Professora, Isabela, eu ia pode falar. perguntar. Pode Como falar. funciona? Porque daí o médico prescreveria o medicamento, ele responderia pelo risco de estar usando aquele medicamento fora do que está dentro da bula? Então, o que acontece? Isso não acontece do dia para a noite, né? Então, essa percepção começa a acontecer e daí os pesquisadores começam a pesquisar e a estudar isso também. Existe um risco, né? A partir do momento que o médico ele prescreve qualquer coisa, ele está se responsabilizando por aquilo que ele prescreve. Quando ele prescreve para o tratamento de alguma doença que está, né, escrita na bula, está descrita lá na bula, mesmo assim ele vai se responsabilizar. Claro que quando ele faz essa prescrição e não está colocado na bula, o risco é maior e ele vai ter que se responsabilizar caso alguma coisa venha acontecer. Tá? Mas isso tudo acontece em conjunto. Então, começou-se a perceber que as pessoas emagreciam, então os pesquisadores começaram, muitas vezes até os próprios pesquisadores, eles já estão pesquisando isso, porque eles já estão percebendo isso nas pessoas que foram utilizadas como, não é bom falar assim, mas como cobaia, né, para os testes, e de repente eles colocaram o produto no mercado, né, porque já tinha sido comprovado que ele tinha essa ação para depressão, mas ainda não tinha sido realizado todos os testes e a comprovação definitiva de que o medicamento também influenciaria na perda de peso. Então, pode acontecer isso e, né, a própria indústria, muitas vezes, pelo fato de a indústria querer vender o seu produto, né, muitas vezes ela já pode começar a falar para os médicos, olha, medicamento já foi aprovado para depressão, está lá na bula, porém, testes que estão sendo feitos, e geralmente é a indústria que faz esses testes, né, testes que já estão sendo feitos, tem lá uma indicação de que realmente, né, provavelmente vai ser aprovado para uso contra a obesidade e tudo mais. Então, tudo acontece no mesmo tempo. A partir do momento que a indústria consegue comprovar, né, essa segunda utilização para obesidade ou para ejaculação precoce aqui, ela vai então ter a autorização para colocar isso na bula. E a partir daquele momento deixa de ser off-label porque já está na bula, tá? Mas sim, corre-se um risco, mas geralmente isso já está sendo cercado por todos os lados, pelos pesquisadores, pela indústria e tudo mais. Porque o maior interessado de todos aqui é a indústria, né? Então, a indústria não vai permitir, de repente, uma utilização que não esteja sendo estudada já. É difícil isso acontecer. Ficou claro? Ficou assim. Ok. Então, esse é um caso, né? Enquanto o produto, a indicação do produto lá na bula continua sendo, no caso da sertralina, continuou sendo para depressão, então a utilização para obesidade e ejaculação precoce era considerada como sendo off-label, considerada então como sendo uma indicação e um uso, né, que não estava descrito na bula. A partir do momento que a indústria conseguiu alterar a bula, ele deixa de ser off-label e passa a ser indicado normalmente para essas patologias, ok? Então ele só vai ser considerado off-label quando se utilizam para outras patologias que não são aquelas que estão na bula, enquanto não se altera a bula. Alterou a bula, deixou de ser off-label. E daí é um uso corriqueiro normal. A finasterida também ela acabou entrando nesse processo. Ela era utilizada e é, né, utilizada na verdade para a hiperplasia prostática e começou-se a perceber também que
as pessoas que estavam tomando esse medicamento tinham lá um crescimento de cabelo. Muitas vezes homens, né, já calvos ou com um certo grau de calvície, ficava muito mais fácil perceber que os cabelos estavam nascendo novamente, estavam crescendo novamente. Então, fez-se essa associação e daí também, de início, a finasterida ela só tinha a indicação na bula para hiperplasia prostática e os médicos começaram a receitar, então, para crescimento de cabelo. Passou-se o tempo e a indústria conseguiu, então, a comprovação e conseguiu, então, colocar o crescimento de cabelo também como sendo uma utilização da finasterida. Aqui a gente tem diferença de concentração, quando é hiperplasia é uma concentração, quando é crescimento de cabelo é outra concentração, que é bastante importante, principalmente para quando se vai manipular a finasterida. E o terceiro e último exemplo, que é um exemplo também bastante conhecido, é o caso do Viagra, né, que também ele foi desenvolvido, ele foi estudado e desenvolvido e foi colocado no mercado como um medicamento para problemas de pressão arterial. E, né, as pessoas começaram a perceber que quando elas tomavam esse medicamento, elas tinham ereções, né, mais, digamos assim, mais frequentes e mais vigorosas e tudo mais, e começou-se a fazer essa associação. De início, então, o produto era para uma determinada função, né, uma determinada utilização. Com o passar do tempo, praticamente, né, todo mundo que utiliza para disfunção erétil. Isso não quer dizer que ele não seja utilizado para problemas de... Deixa eu só abrir aqui. Para problemas ligados à hipertensão. Acontece. Então, às vezes, vocês vão pegar o medicamento, é uma prescrição lá na farmácia, e vocês vão ver que é indicado para uma mulher. Né? E daí, às vezes, as pessoas ficam até um pouco espantadas, né? Porque elas conhecem o Viagra como um medicamento para disfunção erétil, mas não, ele pode ser utilizado sim, em alguns casos ele é utilizado para mulheres e para crianças também, ok? Na bula, hoje, tem tudo isso descrito. No começo, não. No começo estava ligado com a questão da hipertensão. E a utilização do Viagra, então, como é um medicamento para disfunção erétil, por algum tempo ele foi também off-label. Depois passou a fazer parte da bula e hoje já não faz parte disso, ok? E o que acontece muitas vezes? A grande diferença está aqui, né? Porque eles são off-label, mas e daí? Por que a farmácia de manipulação pode considerar isso um nicho? Porque muitas vezes a utilização off-label pede concentrações diferentes do princípio ativo. Então, pode ser que um medicamento, né, para que ele traga uma segunda utilização, né, ele traga a indicação para outro tipo de doença, ele precise, o ideal é que ele seja utilizado numa concentração diferente daquela que é produzida pela indústria, daquela que a gente compra pronto lá na farmácia. E daí entra aí a farmácia de manipulação, produzindo esses medicamentos dentro da concentração adequada, né, para os indivíduos, né, fazerem a utilização off-label desses produtos e poder combater as suas patologias, ok? Então essa é a grande diferença, que aqui, muitas vezes aquele medicamento que eu tenho lá na farmácia, ele serve para aquilo que ele está indicado lá na bula, porém, para
para um uso off-label, pode ser que aquela concentração não seja mais adequada. Então, a farmácia consegue ajustar isso, obviamente, né, com a prescrição do prescritor, mostrando que ele quer que seja produzida essa medicação dentro de uma outra concentração. Certo? Outro caso que é bastante importante são os chamados fármacos potentes e perigosos. Então, são fármacos que podem trazer problemas, muitas vezes de intoxicação, por a sua própria característica e a sua concentração. Então, esses fármacos, eles vêm lá da indústria, né? Eles vêm em concentrações padrão. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês, né? Talvez um determinado fármaco que vem lá numa concentração padrão pela indústria, ele não seja o mais adequado para todo mundo, mas para a média da população, ele é adequado. Porém, quando a gente fala de fármacos potentes e perigosos, de repente, se uma pessoa pega o medicamento industrializado e o organismo dele é bastante sensível, aquela concentração pode ser uma concentração muito alta, que pode, então, trazer algum tipo de intoxicação, pode trazer algum tipo de problema para ele, que pode ser muitas vezes não, mas às vezes pode ser até fatal. Ou, ao contrário, né, aquela concentração padrão que a indústria produz, talvez para alguns indivíduos seja uma concentração muito baixa e que não vá fazer o efeito correto, o efeito 100% como deveria ter. Mas o grande problema que a gente tem aqui é quando é uma concentração muito alta para aquele indivíduo. Então, muitas vezes a gente tem esse tipo de problema, né, que vocês já devem ter visto, inclusive, às vezes os médicos pedindo para cortar um comprimido, para fazer alguma coisa de forma a diminuir a concentração daquele medicamento, daquela tomada de medicamento em um determinado momento. Mas a gente sabe que mesmo aquele comprimido que é sulcado, né, que é feito para ser cortado no meio, né, dependendo da forma como ele é cortado, ele não vai dar exatamente a concentração adequada. Então, nesses casos aqui, é importante que a gente faça, então, quando é necessário um ajuste de dose, é importante que a gente faça, então, na forma de produto manipulado, para a gente ter a segurança de que a concentração que vai ser administrada para o paciente é exatamente aquela que ele precisa. Então, imaginem um determinado paciente que foram feitos vários testes para ele, sangue, urina, tudo mais, e determinou-se, né, que ele tem uma determinada patologia que não processa aquele medicamento de uma forma correta. Então, o que pode acontecer? Se o paciente tomar um medicamento industrializado, pode ser que aquilo se acumule no organismo dele e venha a trazer uma intoxicação. Então, esse paciente, na verdade, precisaria de uma concentração menor. E essa concentração menor é feita quando, então, a gente consegue manipular esse produto na concentração adequada, coisa que a indústria não vai fazer. Se a indústria tem lá que a média de um determinado comprimido é de 100 miligramas, né, a média de utilização pela população, a indústria não vai poder fazer uma concentração maior para um indivíduo, uma concentração menor para o outro. Ela faz uma concentração média que atenda todo mundo, ou a maior parte da população. Porém, aqueles que não fazem parte dessa maioria podem sofrer com isso. Então, dessa forma, a gente consegue, então, manipular na concentração exata que o indivíduo precisa. Pior ainda,
quando são medicamentos que a gente chama de medicamentos de baixo índice terapêutico, que são aqueles medicamentos que geralmente a gente trabalha em concentrações muito baixas, né? E que qualquer variação pode trazer problemas bastante graves para o paciente. Então, vamos pegar o exemplo de alguns hormônios, né? Os hormônios, geralmente, a concentração deles ideal é na faixa de microgramas, né? Então, se a gente for pegar o Puran, por exemplo, a gente tem lá quantas concentrações diferentes de Puran que a gente tem no mercado? Alguém tem ideia? 25, 50, 75, 88, 100, 200. Tem várias concentrações diferentes, né? Mas também são concentrações médias, né? Digamos que a gente tem um paciente que fez lá exames, né, para determinar a concentração de um determinado hormônio dele, e ele precisa de uma reposição, ele precisa de uma reposição exata, de uma quantidade exata. Será que a indústria vai conseguir fazer para ele naquela quantidade exata, ou vai fazer, né, no caso do Puran, por exemplo, uma concentração próxima? Provavelmente próxima, né? E daí o que pode acontecer? Talvez, se o paciente tomar uma concentração maior, ele vai sofrer as consequências desse excesso do medicamento, né? E se for ele tomar uma concentração menor daquilo que ele necessita, o que vai acontecer? Ele vai, então, ter um resultado parcial, ele não vai ter um resultado 100% como deveria ser se ele tomasse exatamente aquela concentração. Então, a farmácia de manipulação, ela pode fazer isso. E nesse caso que a gente está falando de medicamentos que a gente chama de baixo índice terapêutico, que a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica, que é esse caso aqui, a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? Então, imaginem que se um paciente toma um medicamento industrializado e ele precisa de uma determinada dose, e ele toma uma dose maior, ela pode trazer uma toxicidade. Agora, se a gente faz dentro da farmácia de manipulação, a gente faz exatamente aquela dose que ele precisa. Levando em consideração que, às vezes, a diferença, né, de uma concentração ideal, né, terapêutica, e a concentração tóxica é questão de um grãozinho de um determinado pó, né? Então, às vezes é muito próximo. Então, a gente consegue fazer, e a gente tem formas de fazer isso dentro daquela concentração e garantir que aquela concentração é a concentração adequada, né? Mas quer dizer que a concentração do medicamento industrializado não é correta? Pode ter variação? Não. Quer dizer que dentro da farmácia de manipulação a gente faz exatamente aquilo que é preciso, né? Coisa que o industrializado não consegue, mas exatamente aquilo, nem um grãozinho a mais, ok? Ficou claro isso, gente? Sim. Tranquilo? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho de alguns termos comuns que a gente vai começar a introduzir aqui para vocês, e com o passar do tempo vocês vão se acostumando com essas definições, esses termos e tal, e quando vocês perceberem, vocês já estão utilizando esses termos assim, sem se dar conta. Vamos lá, então a gente tem vários termos que são comuns na farmácia de manipulação. Primeiro deles, vocês já devem ter visto isso em algum lugar, é o QSP. Então, já deixei escrito aqui na turma da manhã, acho que acabei salvando esse negócio. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Não vou conseguir apagar, tudo bem. Então, às vezes vocês vão ver em formulações lá
vários itens, né, que fazem parte da formulação. Do ladinho direito, geralmente a quantidade que vai de cada um desses produtos, e às vezes lá na última linha vocês vão ver uma determinada matéria-prima, que do lado dessa matéria-prima está essa sigla QSP. Então eu peguei um exemplo bem simples aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui, aonde a gente faria uma pequena solução de ácido glicólico e água destilada. Então, a quantidade de ácido glicólico que eu utilizaria seria de 2 ml. E água destilada. E do lado ali da água destilada está escrito água destilada QSP 30 ml. O que quer dizer esse QSP e o que ele quer dizer nessa formulação? O que quer dizer o QSP? É a sigla de quantidade suficiente para. Ou seja, o que está escrito ali na última linha é água destilada, quantidade suficiente para 30 ml. A água destilada, então eu vou utilizar a água destilada numa quantidade suficiente para fazer 30 ml desse produto. Então, é uma solução de ácido glicólico. Vai vir nesse formato, o médico vai escrever assim, né? E dessa forma está indicando que eu quero, né? Quer dizer, que o médico está pedindo que a gente faça 30 ml. Água destilada, quantidade suficiente para 30 ml. Ou seja, ele está dando o volume final que ele quer dessa solução. Então, ele quer que eu prepare 30 ml dessa solução, coloque num frasquinho e entregue para o paciente. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Então, sempre que tiver o QSP e do lado tiver uma indicação de volume ou de peso, quer dizer que o volume final ou o peso final é aquele que está ali. Digamos que fosse uma outra formulação e tivesse escrito ali quantidade suficiente para 30 gramas. O meu produto final teria que ter 30 gramas, ok? 30 ml. Meu produto final tem que ter 30 ml, tá certo? Muito bem. Então, aqui nessa formulação, eu tenho dois componentes, o ácido glicólico e a água destilada. Se eu vou ter que utilizar 2 ml de ácido glicólico, quanto que eu vou ter que utilizar de água destilada? 28? 28. Todo mundo concorda? Porque se o meu volume final é 30 ml e eu vou colocar 2 ml de ácido glicólico, isso indica que o restante, né, para completar os 30 ml, são 28 ml de água. Certo? Todo mundo consegue perceber isso? Sim. Tranquilo? Então, se vocês começarem a ver formulações que tem escrito QSP ali do lado, já saibam que essa substância que está do lado do QSP é para completar ou volume ou completar peso, né? Aquele volume ou aquele peso que está indicado ali do lado também, tá certo? Então, se eu fizesse uma outra formulação que fosse praticamente a mesma, ácido glicólico 2 ml, água destilada QSP 100 ml. Qual que seria a diferença aqui? O volume final que eu vou fazer dessa solução é 100 ml. Se eu já coloquei 2 ml de água destilada, vou completar com 98 de... desculpa. Coloquei 2 ml de ácido glicólico, eu vou completar com água destilada até fazer, né, formar os 100 ml, ou seja, vou usar 98 ml de água. Tranquilo? Sim? Sim, certinho. Ok. Depois complica, obviamente, né? Porque as formulações elas começam a ter mais componentes, elas começam a ter mais
diferenciações, mas a gente vai aos pouquinhos. Então, aqui a questão mais simples que a gente tem. Sempre que tiver o QSP, então aquela substância que está do lado é para completar ou o volume ou completar o peso. Aquele volume ou aquele peso são os finais da nossa formulação. Muito bem. Tem complicação? Tem. Muitas vezes os médicos não escrevem QSP, escrevem só QS, tá? É a mesma coisa. E tá super mal escrito aqui, né? Mas às vezes a gente vê formulações, principalmente vindas de Portugal, que ao invés de QS, tá QB, que quer dizer quanto basta, mas que quer dizer a mesma coisa. Ou seja, vocês vão encontrar esses 3 sinônimos para QSP, ou QSP mesmo, ou QS ou QB, mas todos indicam a mesma coisa. Tranquilo? Vamos para frente então. Aqui é uma outra denominação, ela é bem esquisita, mas vocês vão encontrar essa denominação em algumas formulações. Não é muito fácil isso acontecer, mas em algumas formulações vocês vão encontrar isso, que é o AAN, ou AAN, ou AA, tem A, são 2 As, às vezes com um tio, com dois tios, ou sem nenhum tio, todos querem dizer a mesma coisa, que na verdade eles se traduzem por partes iguais. Como assim partes iguais? Então vejam só, essa formulação aqui, esses componentes, talco, óxido de zinco, glicerina e água destilada, eles são componentes para a gente fazer a pasta d'água. Alguém já ouviu falar em pasta d'água? Para que serve? Nunca ninguém ouviu falar? Para queimadura? Queimadura. Que mais? Cicatrização? Tá. Que mais? Assadura de criança. Para brotoeja, assadura. Brotoeja, para coceira. Então, várias coisas, né, a gente utiliza a pasta d'água. E ela é composta de 4 itens: talco, óxido de zinco, glicerina e água. Talco e óxido de zinco são 2 pós, glicerina e água são 2 líquidos. A fórmula original, ela vem assim: talco, 25 gramas, óxido de zinco, 25 gramas, glicerina, 25 gramas e água destilada, 25 gramas. Ou seja, você vai pesar 25 de talco, 25 de óxido de zinco, 25 de glicerina e 25 de água. E vai misturar. Aí você vai ter aí no final 100 gramas de pasta d'água. Mas, para você não precisar ficar colocando do lado de cada um dos componentes, né, 25 gramas, já que todos têm o mesmo peso, alguém meio preguiçoso lá atrás resolveu, então, escrever. Ao invés de fazer tudo isso, vamos colocar esse aqui, dizer que é partes iguais, né? E, então, indicando que é 25 gramas de talco, 25 gramas de óxido de zinco, mais 25 de glicerina e mais 25 de água, ok? Então, é uma forma de reduzir trabalho da gente. Então, vocês vão encontrar isso em algumas formulações. Deixa eu apagar aqui para que eu possa mostrar de uma outra forma para vocês. Nesse caso aqui, a gente tem esse AN aqui no meio da formulação. Do lado dos componentes a gente não tem absolutamente nada, então dá a entender que cada um deles é 25 gramas. Vamos fazer de conta que a gente tem uma outra fórmula. Não vou escrever tudo aqui, vou colocar só as iniciais, mas digamos que essa formulação tenha talco, tem o óxido de zinco, tem a glicerina
e tem a água. Só que são pesos diferentes, é uma outra fórmula, um pouquinho diferente. Talco, 20 gramas. Tá? Óxido de zinco, 10 gramas. E glicerina e água destilada, 30 gramas cada um. Então, ao invés de eu colocar 2 vezes 30 gramas, eu vou colocar o AN aqui, vou colocar o tio aqui e 30 gramas. Então, isso quer dizer o quê? Que é 30 gramas de glicerina e 30 gramas de água. Ao invés de eu colocar 2 vezes 30 gramas, eu coloquei uma vez só, correspondendo a essas duas substâncias, ok? Então, às vezes, vocês podem encontrar isso. É uma forma de simplificar a escrita, escrever mais rápido, principalmente quando o médico está fazendo lá uma prescrição grande, e que vários componentes têm a mesma concentração, então ele coloca todos um abaixo do outro e coloca lá um AN e a concentração desses produtos uma vez só. E o restante que tem concentração diferente, daí do lado ele obrigatoriamente tem que colocar individualmente. Tranquilo? Sim. Muito bem. Vamos para frente. FSA. Isso aqui é uma sigla que às vezes a gente encontra no final de uma prescrição. Então já vou colocar as duas informações aqui para vocês terem uma noção. Então digamos que o médico lá prescreveu uma formulação, então ele coloca lá em cima para a Dona Maria, né? Vou escrever com letra de médico, aquela letra bem difícil de entender, né? E daí ele coloca assim, RX, daí coloca a formulação aqui, opa, e lá no final ele escreve assim, FSA. E aí assim, a gente olha e diz, meu Deus do céu, será que ele está pedindo um raio-x aqui na prescrição da formulação? Será que ele queria né, que ela fizesse um exame de raio-x e tal, e colocou tudo na mesma prescrição? E esse FSA aqui, o que quer dizer? Né? Então, assim, eu passei por isso há 40 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em farmácia de manipulação, eu não tinha a mínima noção do que eram essas siglas, e eu fiquei bastante preocupado, né, porque essa questão do RX, eu realmente achei que fosse raio-x e que o médico tivesse se enganado na hora de escrever ali. E o FSA eu ficava imaginando, meu Deus, o que é isso? Será que é uma matéria-prima que eu não conheço, que eu não tenho? Eu não vou poder fazer essa formulação? E depois, estudando, que eu fui encontrar a solução para isso. Que na verdade quem tinha escrito isso era um médico já bastante antigo, que ainda fazia suas prescrições, bom, se eu estou falando de 40 anos atrás, digamos de 60, 70 anos atrás, então prescrições bem antigas. Aí eu fui descobrir que o RX, na verdade, é uma forma educada de ele falar assim para a gente, olha, essa prescrição é para Dona Maria, então eu, por favor, senhor farmacêutico, eu peço que o senhor receba essa formulação, né? E o RX, então ele vem do latim recipe, que quer dizer receba, então RX é uma abreviatura de recipe, e quer dizer receba, né? Então ele está pedindo, né, educadamente, olha, receba essa formulação, e daí está colocada a formulação ali mais abaixo, e daí no final ele coloca o FSA, que eu fui descobrir que é uma sigla para ele dizer faça segundo a arte, ou seja, receba essa formulação que está colocada aqui embaixo e, por favor, faça
de acordo com o seu conhecimento, né, faça esse produto de acordo com a sua prática farmacêutica, porque o médico não sabe como que é o processo de manipulação. É uma forma educada, então, de a gente, do prescritor, né, entregar essa prescrição para o farmacêutico e pedir para ele fazer de acordo com o conhecimento dele. Então, se vocês encontrarem isso, já saibam que não tem nada a ver com raio-x e o FSA é simplesmente uma forma educada de pedir que o farmacêutico faça essa prescrição, ok? Então aqui o RX, que eu já tinha falado, né? E vamos falar de alguns conceitos rapidamente que são bastante importantes que vocês entendam. Primeiro conceito, manipulação, né? A gente fala tanto de farmácia de manipulação para cá, manipular medicamento, mas o que é manipulação? A gente tem várias legislações que falam como que a gente tem que trabalhar dentro de uma farmácia de manipulação. Então, a gente tem uma resolução da Anvisa, que é a RDC, a Resolução da Diretoria Colegiada número 67 de 2007, que é a que está vigente hoje, e está antiga, está na hora de atualizar. Que fala que manipulação é um conjunto de operações farmacotécnicas com a finalidade de elaborar preparações magistrais ou oficinais. Já falamos de preparações magistrais e oficinais, mas a gente vai falar novamente daqui a 2 slides. Então, o que é a manipulação? São os processos, são as operações que a gente tem dentro do laboratório para transformar as matérias-primas em forma farmacêutica acabada, no medicamento acabado. Por exemplo, eu vou fazer um creme. Quais são essas operações que eu vou ter que utilizar para conseguir fazer esse creme? Então, primeiro, eu vou ter que pesar cada uma das matérias-primas, depois eu vou colocar essas matérias-primas em recipientes adequados, eu vou ter que aquecer essas matérias-primas, depois que eu aquecer eu tenho que juntar essas matérias-primas todas num mesmo recipiente e agitar essas matérias-primas até que elas se transformem no creme, tá? Então, a manipulação seria isso, é esse conjunto de operações que eu vou me utilizar para fazer uma preparação. Tranquilo? E o que é a preparação, então? Elaborar preparações magistrais e oficinais. O que é a preparação? A preparação é um pouquinho mais do que a manipulação que a gente acabou de ver. A preparação, então, ela corresponde a todos os procedimentos para a obtenção desse produto, mas não só falando dessa fase feita dentro do laboratório, mas tudo o que acontece antes e depois dessa fase do laboratório. Então, o que vai acontecer antes de eu fazer a manipulação em si? Eu vou, como farmacêutico, ter que avaliar a prescrição, né? Eu vou ter que fazer o preparo de uma comanda para mandar para dentro do laboratório, para que lá dentro ele seja manipulado. Ou seja, pelo menos uma ação antes, 2 ações antes da manipulação, elas acontecem. Isso a gente chama de preparação. E depois do produto pronto? Então, meu produto está pronto, eu fiz um creme, né? E aí? Então, esse creme eu vou ter que embalar ele, eu vou ter que colocar ele dentro de uma embalagem, eu vou ter que rotular essa embalagem, eu vou ter que fechar essa embalagem e vou ter que colocar essa embalagem no local correto de armazenamento até que o paciente venha buscar. Então, todo esse processo a gente chama de preparação, ok? E daí a gente tem as chamadas preparações magistrais e as preparações oficinais. Então, as preparações magistrais são essas que têm todo esse processo que a gente acabou de falar, que para todo esse processo acontecer, a gente precisa de uma prescrição.
Então, lembre-se que eu comentei na aula passada que a maior parte dos produtos que a gente faz precisam de uma prescrição, né? Então, a preparação magistral é todo esse processo que começa com a apresentação de uma prescrição. E a preparação oficinal é também esse processo, né? Mas que não tem o ponto inicial sendo uma prescrição. Pode ser um simples pedido, pode ser uma indicação do farmacêutico. Então, a pasta d'água, por exemplo, eu não preciso de uma prescrição para que todo esse processo, todos esses procedimentos venham a acontecer. Eu posso chegar numa farmácia de manipulação e pedir para o farmacêutico, você pode fazer uma pasta d'água para mim? Daí ele vai dizer assim, pasta d'água eu posso fazer, não preciso de prescrição. E como que o farmacêutico sabe que a pasta d'água ele pode fazer e não precisa de prescrição? Porque a gente, né, principalmente com a prática, a gente acaba identificando aqueles produtos que não necessitam de prescrição. Por quê? Porque eles estão descritos em literatura que a Anvisa reconhece. A Anvisa fala para a gente, olha, se a formulação tiver nessas literaturas aqui, nacionais, internacionais, e a nossa mais comum, ela é chamada de farmacopeia, então, se ela tiver descrita ali dentro, tiver formulação ali dentro de qualquer uma dessas publicações, a gente pode fazer sem precisar de uma prescrição. O restante, o que não está dentro dessas formulações, desses formulários, aí assim a gente precisa de uma prescrição. Parece complicado, mas com o passar do tempo vocês vão entendendo isso melhor. Ok? Farmácia. O que é uma farmácia para vocês? Quando a gente fala em farmácia, a gente pensa naquela farmácia que vende o medicamento industrializado, a gente pensa na farmácia de manipulação, a gente pensa na farmácia que está lá dentro do hospital, a gente pensa da farmácia que está lá dentro de uma unidade de saúde, por exemplo, né? Tudo isso é considerado farmácia? Sim. A própria Anvisa reconhece todos os estabelecimentos como sendo farmácia. Porém, a gente tem um outro termo que existe, que faz uma diferenciação e que traz um pouquinho de confusão, que é o termo drogaria. Por quê? Porque dentro não da legislação sanitária, mas dentro da legislação que fala da criação de uma empresa, né? Então, quando a gente vai passar por um processo de criação de uma empresa, então a gente tem que preencher uma documentação bastante grande e num determinado momento a gente tem que descrever o tipo de empresa que a gente está criando. E daí ali a gente tem duas opções, então essa legislação que cria essa confusão, porque daí a gente tem a possibilidade de montar uma drogaria ou montar uma farmácia. Muito bem, daí a gente fica no impasse. O que eu vou fazer? Então, diferenciando as duas, a gente pode dizer o seguinte, que quando eu monto uma empresa, eu escolho então que a minha empresa vai ser uma drogaria, eu só tenho a possibilidade de montar aquela empresa que vende o medicamento industrializado, ok? Então, a maior parte das ditas farmácias que a gente tem aí, elas são registradas como drogaria, né? Então, ela só tem a possibilidade de vender medicamento industrializado, na embalagem original. E se eu registrar minha empresa como farmácia, qual que é a vantagem? A grande vantagem é que, na definição de farmácia, a gente tem
a descrição, então, de farmácia como sendo uma empresa que pode, vejam bem, ela pode fazer várias coisas. Ela pode, então, vender medicamentos industrializados na sua embalagem original e pode vender medicamentos manipulados. Então, quando eu registro a minha empresa como drogaria, eu só consigo vender medicamento industrializado. Porém, se eu registrar minha empresa como farmácia, eu posso, de repente, só manipular medicamentos, eu posso só vender medicamentos industrializados, ou eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Porque a própria definição do termo farmácia me dá essa possibilidade. Então, vamos pensar o seguinte, eu acabei de me formar, quero montar uma empresa para mim, e o meu sonho, né, a minha meta, vamos falar em meta, não em sonho, mas a minha meta é começar vendendo medicamento industrializado, porque é mais barato de montar uma empresa como essa, mas eu quero lá na frente também manipular medicamentos. Então, eu quero ter uma empresa que inicialmente eu só venda medicamentos industrializados, mas que lá na frente eu possa vender o medicamento industrializado e possa manipular. Aí eu vou arrumar a minha estrutura, né, para eu poder manipular também. Mas o meu registro me dá essa possibilidade. Então, eu estou registrado como farmácia, então eu posso fazer tanto um quanto o outro, ou os dois. Já se eu registrar minha empresa como drogaria, eu só vou poder comercializar medicamento industrializado na embalagem original, ok? Então, é aí que a gente tem a grande diferença do termo farmácia com o termo drogaria. Drogaria é restritivo, farmácia não é. Então, é questão de como a empresa foi registrada lá na formação dela, ok? Outro termo bastante importante, dispensação. A gente ouve muito falar do termo dispensação, mas o termo foi vulgarizado. Na verdade, ele foi criado como sendo um ato farmacêutico de fornecimento de droga, medicamento, insumo farmacêutico e correlato, que também a gente já vai ver o que é, a título remunerado ou não, acompanhado de informações. Então, resumindo, dispensação é um ato que o farmacêutico pode fazer de entregar um medicamento, vamos também generalizar aqui, entregar um medicamento para um paciente com orientação sobre o uso desse medicamento. Farmacêutico consegue sempre entregar um medicamento para o usuário e passar informação? Às vezes não, às vezes o cliente, o usuário está louco para ir embora, está cheio de pressa e tudo mais, não consegue. Então, teoricamente, a gente só conseguiria chamar de dispensação aquilo que é feito pelo farmacêutico quando ele está entregando um medicamento e está passando informações sobre o medicamento para o paciente. Quando não é o farmacêutico que está fazendo, a gente não pode chamar de dispensação. Quando não tem orientação, é o farmacêutico que está fazendo, mas não tem orientação, a gente também não chama de dispensação. A gente chama de entrega de medicamento, ok? O termo dispensação precisa desses 3 pontos. Ser o farmacêutico, ele entregar o medicamento e passar a orientação, ok? Estamos acabando, gente, senão daqui a pouco a cabeça de vocês explode de tanta informação diferente. Já estamos acabando. Droga. O que é droga? É a substância ou matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. Então, droga ou princípio ativo é a mesma coisa. É aquela substância que vai ter o efeito terapêutico, né, o efeito medicamentoso dentro, né, de um medicamento. Então, medicamento não é só a droga ou o princípio ativo. Ela tem outras substâncias ali no meio que vão ajudar a dar aquela forma, né? Então, a droga, o princípio ativo, é essa substância que tem esse efeito medicamentoso ou terapêutico.
Matéria-prima. Matéria-prima é substância ativa ou inativa com especificação definida que se emprega na preparação de medicamentos e demais produtos. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vamos fazer um xarope de guaco. Xarope de guaco eu vou ter como matéria-prima a água, o açúcar e a tintura de guaco. Com os três eu consigo produzir o xarope de guaco. A água, o açúcar e a tintura, né, todos podem ser chamados de matéria-prima. Porém, só pode ser chamado de droga a tintura do guaco, que é a única substância ali que tem uma característica, né, e traz um efeito medicamentoso. Os outros só podem ser chamados de matéria-prima. Mas a tintura de guaco pode ser chamada de droga, pode ser chamada de princípio ativo e pode ser chamada de matéria-prima também. Meio complexo isso. Medicamento. Medicamento, então, é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Então, o medicamento é o resultado final de um processo de preparação, seja magistral ou seja oficinal, né? Mas é um processo, é o resultado de um processo, de vários processos, na verdade, de preparação desse medicamento. Então, é o resultado final. O medicamento é aquilo que foi manipulado e que o resultado final é ele. Então, ali, nesse medicamento, a gente tem o princípio ativo contido ali dentro. Ok? Correlato. Vocês já devem ter ouvido falar de correlato e tudo mais. E o que é o correlato? Então, aqui está uma definição bastante grande e eu posso dizer para vocês o seguinte. Tudo aquilo que não for medicamento, né, que tenha, então, efeito efeito curativo, paliativo, preventivo ou para fins de diagnóstico, né? Se não for um medicamento, tudo aquilo que tem dentro de uma farmácia a gente considera como correlato. Vamos por partes, né? Alimento não é produto para ser comercializado dentro de farmácia, né? Ah, mas aquela empresa lá vende até vídeo de palmito, vende salgadinho, vende bolacha e tudo mais. Aquilo é um processo proibido por lei, porém a empresa entrou com uma liminar na justiça para poder colocar aqueles produtos ali. Então, assim, enquanto essa liminar estiver vigente, a empresa pode comercializar esse produto, porque um juiz, né, que não entende absolutamente nada de saúde pública, diz que pode ser vendido. Porém, se aquela liminar cair, tudo aquilo tem que ser retirado, porque tudo aquilo é ilegal. Ok? Mas o restante, cosméticos, perfumaria, equipamentos como termômetro, estetoscópio, aparelho de pressão, aparelhos de glicemia, produtos de higiene pessoal de uma forma geral, produtos com restrição, né, de dieta, alguma coisa assim do gênero, algodão, gás e água oxigenada, tudo isso a gente chama de correlato. Por quê? Porque não é medicamento e pode ser vendido dentro de uma farmácia. Então, o que não for medicamento a gente chama de correlato. Um outro termo que é só para causar confusão, especialidade farmacêutica. Isso é um termo que a indústria resolveu criar para indicar que é o medicamento que ela produz. Então, aquela caixinha de medicamento que a indústria produz, eles chamam de especialidade farmacêutica para ficar mais bonito, né? Mas é
basicamente aquela caixinha de medicamento. É um medicamento, né, seja ele genérico, seja ele similar, seja ele de referência, é um outro termo para dizer que é um medicamento. Forma farmacêutica, então, é aquela forma final que o produto toma depois de a gente fazer os processos de manipulação, né? Então, eu vou ter aí creme, pomada, cápsula, comprimido, bala de goma, sorvete, chocolate, né? São as formas finais que a gente produz dentro de uma farmácia de manipulação, e essas formas finais vão ser utilizadas, então, para administrar no paciente. Então, um creme, por exemplo, o paciente vai passar na pele. Um chocolate, o indivíduo vai ingerir, e assim por diante. Formulação. Formulação é a composição do medicamento. Então, é aquela fórmula que a gente comumente vê nas bulas e vê nos formulários também, e vocês vão ver bastante aqui na disciplina. Basicamente, uma formulação é composta de 3 itens diferentes: princípio ativo ou fármaco, né, que é a mesma coisa, ou droga também, é um outro termo que a gente pode utilizar, ou ativo cosmético quando for alguma coisa voltada para a área de cosmético ou dermocosmético. Além dessas substâncias, que é a substância que vai ter atividade, a gente vai ter excipientes e veículos, e a gente vai ter os coadjuvantes farmacotécnicos. O que é excipiente, o que é coadjuvante e o que é o princípio ativo? Vamos lá, então. Princípio ativo, fármaco, droga ou o ativo cosmético está relacionado diretamente com a ação farmacológica ou cosmética, tá? Então, esse é o que vai fazer realmente o efeito. Aquela forma, né, que a gente utiliza, a gente chama de veículo ou de excipiente, dependendo das características. Geralmente, quando é líquido, a gente chama de veículo. Então, se vocês olharem em medicamentos industrializados, muitas vezes vocês vão ver lá a descrição: princípio ativo X, veículo. Daí uma montanha de diversas substâncias diferentes: água, conservante não sei o que, tal, um monte de coisa. Ou seja, aquele líquido que foi colocado o princípio ativo dentro, a gente chama de veículo. E quando é sólido ou semissólido, a gente chama de excipiente. Então, no caso de um creme, né? Então, a gente tem lá várias matérias-primas diferentes que a gente utiliza para fazer um creme. Esses seriam os excipientes, cada uma das matérias-primas. E o excipiente base seria o creme resultante do processo de preparo da mistura dessas substâncias. E a gente tem, então, também os coadjuvantes ou adjuvantes. Aqui também a gente vai ter aula específica só para falar sobre isso. Então, adjuvantes ou coadjuvantes são substâncias que vão ajudar a melhorar as características do produto. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do xarope de guaco que eu fiz. Então, fiz lá o xarope de guaco, tal, ele está pronto. Aí eu olho aquele xarope de guaco e penso assim: nossa, mas o guaco, né, é uma tintura castanha, escura, então quando a gente coloca ele no xarope, ele geralmente deixa uma cor amarelada feia. Vamos melhorar isso aqui, vamos dar um aspecto melhor para esse xarope? Vamos. Como que a gente pode fazer? Vamos colocar um pouco de corante alimentício? Vamos. Então vamos colocar um corante verde. Aí, então, é um adjuvante ou coadjuvante, é mais uma substância que a gente colocou ali para melhorar a característica do produto. Mas mesmo assim ainda está faltando alguma coisa, o sabor do guaco não é muito agradável. Mentira, é uma delícia, mas digamos que fosse um sabor amargo. Vamos colocar então algum sabor para tentar cobrir um pouco esse amargor? Vamos. Então vamos colocar um sabor de laranja. Sabor de laranja pode diminuir esse amargor. Muito bem, então colocamos sabor de laranja. Então, é uma substância que foi colocada ali para melhorar as características. Mas esse produto aqui ele vai durar
pelo fato de ter muita água, ele vai durar aí 3 dias e já vai começar a ter problemas de contaminação, crescimento de fungo e tudo mais. Então vamos colocar um conservante para evitar que ocorra esse crescimento de micro-organismos dentro do nosso xarope. Então a gente coloca o conservante, uma terceira substância aí para melhorar as características do produto. E basicamente é isso. Então a gente tem o princípio ativo, a gente tem aquelas substâncias que dão a característica do medicamento e essas outras substâncias que melhoram as características do produto final. E aí a gente tem um medicamento. Muita informação, gente? Tem gente aí ainda? Todo mundo saiu correndo já. Bastante informação. Bastante. Mas vocês vão acostumando. No dia a dia a gente vai falando, vocês vão acostumando e quando vocês perceberem, tá tudo na ponta da língua. Ok? Vamos parar por hoje, porque senão eu estouro a cabeça de vocês de informação. Melhor não, né? Pode falar, Pedro. Professor, esse slide eu não achei no aula. Na semana da aula eu achei um slide que fala sobre hospitais. Hospitais? Não esse aí que esse. Eu Sério? também. Sério? Né, tá lá, hospitais. Começou com o slide e falei, ué, cadê os hospitais? Gente do céu, tô falando que esse Ava tá louco. Então, assim, como eu já tinha comentado com vocês, né? Tô com um problema no Ava, então eu vou mandar os 2 conjuntos de slides para os representantes, daí pedir para os representantes fazerem a distribuição aí para vocês. E mando também, mesmo que já tenha ido para lá o vídeo da semana passada, eu mando o vídeo da semana passada e o vídeo de hoje também, para que vocês tenham todo o material. E se Deus quiser, semana que vem já está tudo resolvido. Ok? Ok. E presença gera um relatório daqui mesmo. Quem tá Isso, exatamente. Então, obrigado. Já está ali seu nome. Tá bom? Tá bom. Então, gente, bom final de semana para vocês e até semana que vem com mais informações. Bom final de semana, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, noite, descanse um professor. pouco. Bem boa aula, obrigada. Obrigado.